Oi, pessoal, boa noite. Eu me chamo Gabriela, faço parte da Viver Mais Psicologia. A gente está aqui aguardando o pessoal ir entrando. Enquanto isso, a gente vai escutando uma música, né, para ir aquecendo um pouco. E se vocês quiserem ir se apresentando pelo chat, pode ser, falar de onde que vocês são, né? Se são estudantes de psicologia, se são psicólogas, se é a primeira vez que está participando de um evento aqui na Viver, ou se já conhecia, né? Pessoal, então acho que a gente vai dando início, né, ao nosso encontro de hoje, ao nosso evento. E aí, então, só me apresentando bem rapidamente, né? Eu me chamo Gabriela, faço parte da Viver Mais Psicologia, né? A minha colega a Manu e a Bruna também estão aqui hoje, elas fazem parte do suporte. Então, o que vocês tiverem de dúvidas ali, podem estar chamando no chat que elas vão dando essa atenção para vocês, tá bom? Então, a gente está muito feliz, né, de estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre um dos nomes mais importantes, né, da história da psicologia. O Jung é uma forma de a gente escutar o sujeito, né, com uma profundidade, com uma leitura, né, da psique que nos convida a ter um olhar, assim, né, para o que está além do sintoma, né? Além do racional, além do paciente que a gente consegue nomear, né? Então, uma pergunta que fica, né, é como se traduz isso na clínica? Como que o inconsciente ele entra nesse caso, né? E é exatamente isso que a gente vai explorar hoje, né? Que a gente vai falar sobre isso. Então, é algo que a gente vai poder ver tudo isso aqui dentro, sim, com um olhar para a clínica, né? Com as dúvidas que vocês tiverem. Então, aproveite que o prof sabe muito, né, sobre Jung, assim, depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele também. Então, só para vocês irem entendendo, assim, como que vai seguir o nosso evento, né? E aí, então, também aproveitando para falar sobre a nossa formação, né? Que a gente tem um bônus especial para o pessoal que está aqui nesse evento hoje. Então, no final do evento, eu vou estar trazendo para vocês um pouco mais sobre isso, assim, sobre a nossa formação do Jung, né? Formação e pós-graduação em Jung. Então, a gente vai estar falando sobre os bônus que a gente tem preparado e pensado exatamente para vocês nesse evento, né? Para que vocês possam estar aproveitando ainda mais, não só o conteúdo, mas também a oportunidade de estar iniciando nessa abordagem que é tão rica e que é que precisa estudar bastante também, né? E aí, eu vou falar um pouquinho sobre o certificado, tá, pessoal? O certificado do evento. O nosso evento de hoje, ele é gratuito, né? Mas, se você precisar do certificado, que pode ser contado como horas complementares para quem está na faculdade, né? Vocês podem estar solicitando esse certificado. Ele tem o valor de R$ 35, então o evento é gratuito, mas o certificado ele tem esse valor de R$ 35. E aí, como que funciona, tá? Vocês precisam ficar até o final do evento para contar a presença de vocês. E aí, amanhã a gente envia um e-mail para vocês, no mesmo e-mail que vocês cadastraram quando entraram aqui, tá? Na sala. E aí, nesse e-mail vai o link do pagamento. Depois que vocês efetuarem o pagamento, tem 20 dias úteis para então vocês receberem o certificado no mesmo e-mail, tá? Então, só para vocês ficarem cientes, assim, do certificado, né? Mas qualquer dúvida, vocês podem estar nos chamando, que a gente também vai estar explicando novamente para vocês. E aí, antes de chamar o professor, né, antes de passar a palavra para ele, eu gostaria que vocês sentissem um pouco de como que é estudar aqui na Viver, né? Porque hoje vocês vão ter essa ideia de como que é uma aula, de como que é como que a gente estuda essa abordagem, né? Então, a gente vai trazer aqui para vocês com um caso real, né? As dúvidas na prática que acaba
acontecendo, aquela insegurança que a gente sente na clínica, né? Porque no consultório aparece muitas demandas, né? E muitas vezes a gente fica inseguro de como trabalhar, de como olhar para isso, né? Então, os nossos alunos aqui na Viver, eles contam com a supervisão de caso desde o primeiro dia de aula. Então, você não está sozinho, né, nos atendimentos, você consegue ter esse auxílio, esse manejo, né, dentro da clínica. E aí, para vocês entenderem um pouco melhor de como que isso tudo funciona, eu vou pedir para a Manu criar um vídeo para vocês assistirem bem rapidinho. Acho que está sem o som, Manu. Você não escolheu a psicologia por acaso. Escolheu porque se importa com a gente. Mas em algum momento bate a dúvida: será que eu estou preparado? A Viver Mais Psicologia nasceu em 2013 exatamente por isso, para apoiar psicólogos na formação, na prática e na confiança clínica. Em 2014 começamos nossa primeira formação e pós-graduação. Em 2018 crescemos. Em 2020 seguimos presentes mesmo à distância, com aulas online, ao vivo e com vínculo real. Aqui você não assiste aula passivamente. Você participa, pergunta, troca, constrói junto. Desde o primeiro dia, a prática faz parte do processo. Supervisões, grupos de estudos, casos reais. Além dos cursos, a Viver também é clínica. É prática acompanhada. É cuidado com responsabilidade. Aqui, teoria vira atendimento real, com ética e supervisão. Mais de 4.000 vidas já foram transformadas. Psicólogos que hoje atendem com mais firmeza. E pessoas que encontraram acolhimento de verdade. Formação e pós-graduação. Psicologia existencialista clínica, psicodrama, terapia familiar sistêmica, terapia cognitivo-comportamental, programa de estudos em psicanálise, psicodrama didata e psicoterapeuta de aluno, psicodrama didata supervisor e orientador, pós-graduação, neuropsicologia clínica, avaliação psicológica, psicoterapia de casal e família, psicoterapia infantil e de adolescentes, terapias cognitivo-comportamentais de terceira geração e psicologia positiva, psicoterapia da sexualidade e psicologia perinatal e parentalidade. Se você quer atuar com mais segurança, clareza e presença clínica, a Viver Mais é o seu lugar. Conheça nossos cursos, fale com a nossa equipe e dê o próximo passo na sua trajetória como psicoterapeuta. Viver Mais Psicologia. Você cuida de pessoas, a gente cuida de você. Bacana, né, pessoal? Então, só reforçando que nós já estamos com as inscrições abertas para o nosso curso, né, para a nossa formação e pós-graduação junguiana. E aí, então, a gente vai deixar também aqui no chat para vocês o nosso grupo de WhatsApp para receber as informações sobre a pós-graduação, sobre a formação e pós, né? Então, lá vocês vão saber a grade curricular, o formato das aulas, o tempo de duração, né? Tem todas as informações, do curso para que vocês, então, possam saber sobre essa formação, né? Os valores, né? Enfim, todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem tirar nesse grupo. Lá a gente consegue, né, ter um tempo maior para responder vocês, ter essa calma, digamos assim, para então tá dando essa atenção maior para todos vocês, tá? E aí, para quem está na graduação ainda, você, a partir do sétimo semestre, você pode dar início à formação e pós-graduação. Então, a Jungiana, né, ela é uma formação e pós, então você pode dar início a essa formação a partir do sétimo semestre. Então, mesmo você estando na graduação, né? E aí, a gente tem planos exclusivos para alunos.
Então, é algo que a gente tem pensado também, né, nos alunos, graduandos. E aí, hoje, nesse evento, a gente pensou ainda mais para que vocês pudessem, então, ter um bônus maior, além desses planos flexibilizados, né? A gente pensou num bônus para vocês com mensalidades a partir de 136,50. Então, é uma oportunidade para que vocês possam, né, estar se aperfeiçoando na abordagem que vocês querem, né, estudando a fundo, para que então vocês saibam ainda mais dessa abordagem tão incrível. A gente vai mandar aqui também os grupos das outras formações e pós-graduações que a gente tem, que são essas que passou aqui no vídeo, né? Psicodrama, existencialismo, entre outras, tá? E aí, antes de passar a palavra para o professor, né, eu vou comentar com vocês também sobre alguns o grupo de estudos que nós temos, que também vocês podem estar participando. Então, depende muito do momento que você está vivendo hoje, né? Do caminho que você quer seguir. A gente tem os grupos de estudos que funcionam gratuitamente. Então, nós temos em todas as abordagens, temos os grupos de estudos. Então, no psicodrama, sistêmica, TCC, psicanálise, todas as áreas que nós temos os cursos aqui, a gente tem os grupos de estudos que acontecem online, né? Ao vivo e online. Então, a gente se reúne mensalmente, né? Com alunos formados e também com profissionais, né? Que estão ali dentro da pós-graduação. Então, você é uma forma de estar aprendendo junto, de ter uma troca, assim, uma experiência também ali com todos eles, né? Também os nossos cursos livres, que aí então assim você vai ganhando mais segurança, né, em algumas demandas específicas, com um formato mais aprofundado e algo mais pontual. Então, os cursos livres, esses eles têm os valores, então depende de cada um, né? De cada abordagem, de cada assunto. E aí, alguns têm dois, três encontros, outros têm só um. Então, depende muito, assim, de cada um. E aí, se você, né, já percebeu que a psicologia analítica, ela faz sentido para a tua trajetória, né? Ela faz sentido para tua vida, digamos assim, profissional, né? A nossa pós, então, a nossa formação em pós é aonde esse caminho, né, esse conhecimento ganha profundidade e segurança de verdade, né? Então, se você já tem essa certeza, que você entre no nosso grupo de interessados e ainda para então saber ainda mais sobre a nossa formação e pós-graduação. Lá a gente vai passar então a grade curricular, como eu comentei, né, para que então vocês possam estar dando essa olhada com calma, tá? Mas agora, então, pessoal, vamos se concentrar no que o prof preparou para nós, né, nessa noite. Então, agora sim, né, vamos dar início a. Vou passar a palavra para o professor. Então, o prof. Rafael, né, ele, além de psicólogo, ele também é escritor, é psicodramatista, né, graduado em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em psicologia analítica junguiana pela Unisul de Santa Catarina, né? Tem especialização clínica em psicodrama, é didato supervisor também, e membro da IAGP, e autor também, né, da psicoterapia cringe, quando as redes sociais chegam à sessão. E também atua em consultório particular com atendimento clínico de crianças, adultos e grupos. Que formação, né, prof? Muito estudo. E aí eu passo a palavra para ti. Então, boa noite a todas e todos. Quem está aqui hoje para o evento da Jungiana é porque gosta de mergulhar no mundo dos sonhos, no mundo da simbólica, né? E essa atividade é para justamente a gente estar aqui para quem não conhece, conhecer um pouquinho, e quem está pensando em fazer a formação em Jungiana,
poder se aprofundar, tirar dúvidas. E eu vou estar aqui nessa noite, que vai ser um evento de 1 hora, vou estar falando, mas assim, pessoal, vou falar aqui uns 40, 50 minutos, mas se tiverem algumas perguntas, né, para ir alimentando aqui o diálogo dessa noite, estou aqui para responder as perguntas, né? Pode mandar pelo chat, talvez Gabi possa me avisar e aí a gente vai administrando isso, né? Então, pessoal, o tema de hoje é Jung. Deixa eu abrir aqui o PowerPoint que eu elaborei para essa noite. Então, minha vida é a história de um inconsciente que se realizou, né? Vamos falar então sobre essa frase do Jung, que é profunda, toca a alma, né? O Jung, ele nasceu em Casville, na Suíça, em 1875, pessoal. Eu vou contar um pouquinho da história para entender como que esse inconsciente se realizou dele, a gente vai precisar conhecer a história. Então ele nasceu na Suíça em 75. A mãe do Jung teve engravidou de 2 filhos antes de ter o Jung, só que eles nasceram natimortos. E aí veio o Jung em 75, né? Jung foi o filho único até os 9 anos, quando teve uma irmã. Então aí começa a história do Jung, né? Ele foi o único filho, foi uma gestação complicada para a mãe, que tinha perdido 2 filhos antes. E aí começa o pequeno Jung, né? Sendo filho único, depois vindo uma irmã. E o que que acontece? Qual que é a história do Jung? Gente, no livro que é a autobiografia do Jung, Memórias, Sonhos e Reflexões, o Jung tinha um pai protestante e ele dizia que o pai tinha uma religiosidade muito severa, muito rígida. E ele tentava conversar com o pai sobre essas questões da espiritualidade, da religiosidade, mas o que que ele encontrava no pai? Uma religiosidade vazia. Para ele não fazia sentido as questões do pai. E ele até lá na autobiografia fala que vinha um certo olhar até de atormento em relação ao pai. Então, o Jung, desde muito cedo, marcado por uma relação conflituosa com o pai, ele tinha uma relação com a mãe, também parecia fluir um pouco mais com a mãe. Ela era afetiva, mas ele via que a mãe tinha 2 lados e também não era muito fácil. O Jung, na sua história de vida, na sua biografia, quase nem menciona a relação com a irmã, né? Por ter sido o primeiro filho, né? Ficou focado muito nas suas questões. Mas se nós formos olhar para a história do Jung, com certeza podemos dizer que ele tinha problemas com o pai e que de alguma maneira se desdobrou na relação com Freud. E aí a gente está falando de 30 anos depois, né? Ele adulto. Mas então, a história do Jung é marcada por uma relação complexa com o pai, né? E isso, de alguma maneira, moveu Jung a vida toda. Porque quando ele vai criar sua teoria muito mais tarde, ele vai pensar a psicologia do inconsciente a partir de processos espirituais também, né? Então, Jung, ele estudou medicina, né? Estudou psiquiatria na Suíça, na Basileia, né? E foi assim se formando. E aí ele foi descobrindo Freud, né? Até aí a vida do Jung é tranquila, né? Nessas questões, ele sabia que tinha que trabalhar, formar a vida, tinha os conflitos familiares, mas pôde constituir a sua história, formar o seu trabalho, a sua profissão, né? Na sua própria história de vida, ele traz algumas questões da infância peculiares, que ele viveu com experiências de sonhos, né? Ele relata que teve um sonho muito intenso com a igreja de onde ele vivia, né? Então, sempre marcado por essas questões. Então, olha só, pessoal, Jung foi contemporâneo de Freud. Na verdade, Freud era mais velho, mas eles conviveram, né? O primeiro encontro de Jung com Freud foi em 1907 e durou 13 horas, né? E Jung estava já clinicando, tinha alguns casos, leu a interpretação de sonhos de Freud e aí começou uma relação. Algo que é importante comentar, Jung, antes de ser médico, ele pensava em ser paleontólogo. Ele queria estudar fósseis e tal, histórias antigas.
Mas pela complexidade da vida, ele viu que talvez fosse difícil ganhar a vida se ele fosse paleontólogo, né? Não seria tão fácil acesso à universidade. E ele acabou escolhendo medicina, mas ele tinha um interesse muito profundo nas histórias antigas, na história da humanidade. Isso é um dado importante, porque isso vai refletir na sua própria teoria. De alguma maneira, aquilo que ele tinha como desejo, ele conseguiu, desenvolver na sua vida dentro da teoria, psicoterápica e na teoria dos arquétipos, que a gente vai falar mais à frente. Então, assim, Jung conheceu Freud, Freud acolheu Jung, né? Começaram a se relacionar. Freud dizia que o Jung ia ser o príncipe herdeiro da psicanálise, né? No momento que Freud não estivesse mais lá, o Jung ia ser o principal, um dos principais teóricos da psicanálise. Ele foi, inclusive, presidente da Internacional de Psicanálise por um período. Mas o que que acontecia? Jung divergia de Freud quanto à natureza da libido ser exclusivamente sexual. Jung falava que não era só sexual. Ali ele ainda não tinha uma teoria clara, mas ele dizia que existiam outras forças que poderiam se relacionadas à libido. Então, a história de Jung é marcada por conflitos, né? Ele tinha a questão com o pai e, de alguma forma, isso ficou na relação com Freud, né? Os historiadores, quem estuda Jung e Freud, é muito notório que ambos ali tinham alguns problemas pessoais. Bom, eles não tinham análise, né, gente? Eles não faziam análise naquela época. Eles estavam descobrindo e desenvolvendo as suas teorias, né? É, Jung contou em algumas viagens que fez com Freud alguns sonhos para eles, então teve uma espécie de análise de Freud com Jung, mas o contrário não aconteceu, e ali geraram muitos atritos. Então, Jung via em seu pai uma religiosidade vazia e dogmática. Isso marcou. Então, quando Freud estava lá estudando a psicanálise, falando da sexualidade como formação das neuroses ou do adoecimento psíquico, Jung ouvia aquilo, fazia sentido, mas para ele não era só isso, tinha outras questões mais. Lembrava, vinha muito a imagem da história com o pai, e essas questões o inquietavam. E ele seguiu estudando nesse sentido. Então, o que que o Jung queria, gente? Ele buscava compreender os processos psíquicos a partir da sua própria experiência, né? Ele queria entender por si, porque enquanto a psicanálise era freudiana, né? Tinha os elementos de Freud. Jung, ele queria fazer o seu caminho próprio, e ele tinha inquietações que, dentro da psicanálise, não respondiam suas inquietações. Então, o que que acontece? Jung, em 1912, aqui tem dois livros, né? Símbolos da Transformação da Libido. Ele publica esse livro em 1912, né? E aí está marcado a história de Jung se separando da psicanálise de Freud. Isso vai acontecer em 1913. O que que tem nesse livro, gente? Jung vai discutir a libido. Ele vai dizer que libido não é sexual, é energia psíquica e ela se transforma em imagens, em símbolos. Ali é um postulado que Jung traz que se separa da psicanálise freudiana. Sofreu duras críticas de Freud e do que no ano seguinte seria o rompimento. Com o rompimento de Freud, Jung passa por profundas crises emocionais, porque antes ele estava amparado por Freud, né? Freud era um pouco o pai que Jung não teve, mas também um pai severo, rígido, assim como o pai de origem. E perdeu, né? E aí ele teve que se haver consigo mesmo, né? Não tendo mais esse olhar paterno e seguindo seu próprio caminho. Então, Jung entendia que libido não era exclusivamente sexual, mas sim energia psíquica, como eu comentei antes, regida por complexos arcaicos e coletivos, pertencentes à história da humanidade. Nesse livro, Símbolos da Transformação, em específico, ele vai falar sobre o arquétipo do herói, as várias fases, as várias transformações, né? E aí Jung começa o seu caminho próprio. Então, vamos lá. Em sua autobiografia, Jung revela que gostaria de ter sido arqueólogo, como eu comentei antes. Então, olha só, lá em Símbolos da Transformação, quando ele resgata a história do arquétipo do herói, ele vai fazer o quê? Ele vai estudar a imagem do herói ao longo da humanidade. Né? Em vez de ser um paleontólogo, né, e trabalhar com os fósseis, né, escavações, ele foi fazer isso através da história.
Então aí já começa a história do inconsciente que está se realizando, né? Buscando atender um desejo que estava na essência dele. Como psiquiatra, Jung estudou essas heranças arcaicas da psique, os mitos, né? Então, ao longo da formação, nas aulas, pessoal, as elaborações psicológicas, por exemplo, nós falamos através de mitos. Por exemplo, tem pacientes que têm o complexo de Cinderela, e a gente pode trabalhar toda a simbólica em volta do mito da Cinderela, né? Entre outros, o mito de Hércules, que é o mito dos 12 trabalhos, que é a constituição de um ego forte que pode levar a vida à frente, né? É uma jornada heróica. Ou outros mitos, como o dos deuses mesmos, Apolo e Dionísio, que são alguns clássicos da Jungiana. Então, eu estou falando alguns mitos, talvez muitos não conheçam, né? Mas ao longo da formação a gente se aprofunda. E como que esses mitos falam de dinâmicas psicológicas, né? Jung desbravou o mundo e conheceu diferentes povos, seus costumes, culturas, encontrando padrões coletivos, que são os arquétipos, né? Então, o Freud falava do complexo de Édipo. É um mito. Ah, então tem o pai, tem a mãe, tem a criança que conflita entre o pai e a mãe para viver sua experiência amorosa. Jung falava, bom, tem esse mito, mas será que esse é o único mito que rege a nossa psique? Tem muitos outros. E aí nós, junguianos, não ficamos só no mito de Édipo. Nós olhamos para uma série de mitos podem ser, por exemplo, tem pacientes que são muito dionisíacos. O que que é ser muito dionisíaco? Né? É ser uma pessoa muito ligada aos prazeres, né? Não segue muitas regras, né? Às vezes não quer saber muito de trabalhar e quer saber mais de festa. Tô falando um pouco aí, cada um vai acessando aí alguma pessoa que conhece um pouco essas características. Ou uma pessoa muito apolínea, muito certa, muito rígida, cheia das regras e assim, até é difícil de conviver. Então, através dessas metáforas, dos mitos, nós vamos falando sobre a natureza da psique, né? A natureza das pessoas. Então, Jung aprofundou o estudo das religiões comparadas e compreendeu que as religiões são um espelhamento de processos internos da espiritualidade humana. É. Então, qual é a inquietação do Jung? Aí Jung já começa a buscar as suas respostas existenciais, as suas questões. Ele vai estudar as religiões para justamente ter uma compreensão profunda do que é a espiritualidade humana e como ele poderia oferecer isso como psicoterapeuta, como ele poderia desenvolver uma teoria de desenvolvimento, que a pessoa faça um crescimento espiritual, que ele vai chamar de individuação, né? E aí ele começa a olhar para essas questões. E também é uma busca pessoal em relação aos seus conflitos de história de vida. Então, Jung buscava, como cientista, através do empírico, encontrar uma compreensão e explicação para a espiritualidade. Né? No livro da autobiografia dele, Memórias, Sonhos e Reflexões, ele tem uma passagem que é assim: ele está em uma viagem para a África e ele vai ver um povo originário e um desses indígenas está doente e ele é enterrado assim só com a cabeça para fora e se faz um ritual xamânico, né? Ele tinha uma enfermidade, faz o ritual xamânico, passa a noite lá e no dia seguinte tiram ele. Aparentemente ele melhorou, né? O Jung fala, há uma melhora súbita. Então, ok, né? Ele fez um ritual espiritual ali dentro daquela religiosidade e melhorou. O que que o Jung, como cientista, constata? Olha, se é espiritual ou não, não tenho como afirmar, para eles porque é a cultura deles, mas o que eu posso dizer? Aquela pessoa tinha uma condição e ela viveu um ritual daquela cultura ligada à espiritualidade e ela mudou de estado psicológico, porque a pessoa de fato teve uma melhora no corpo, né? Teve uma mudança e isso eu posso estudar, né? Como que esses processos, né, que são culturais, são espirituais, transformam a psique humana. Então, ali é o Jung cientista querendo aprofundar essas questões, através da empiria, da observação, né?
Isso aqui é uma parte, né, do Jung, quando ele viajou. Mas o Jung também desenvolve um método próprio. Quando ele vai se aprofundar nos sonhos, nas imagens, ele desenvolve um método de autoconhecimento chamado imaginação ativa, né? E, pessoal, isso na especialização, na formação, nós vamos ter uma aula dedicada à imaginação ativa. É um recurso que os junguianos podem usar para o trabalho clínico, tá? É uma forma de ampliação de conteúdos, de diálogo com o inconsciente, de autoconhecimento, né? Ele se aprofundou no mundo imagético, através do qual o inconsciente se manifestava através de imagens. Então, para nós, junguianos, a imagem que traz o enredo, né? Então, eu tenho um sonho, estou sonhando que estou me afogando no mar, né? Nós vamos olhar para essa imagem. O que será que essa imagem de afogamento pode estar falando do seu momento de vida aqui agora, né? Então, Jung, nos seus estudos, desenvolveu alguns conceitos, como sincronicidade, né, que são causas que aparentemente não têm razão, né, são eventos que aparentemente não têm razão, mas têm coincidências significativas, né? Por exemplo, estava ali na minha sessão de terapia e falei sobre girassol, um sonho de girassol, na terapia. E aí vou para minha vida e ganho um girassol naquela semana de um amigo, né? É uma sincronicidade. O que será que essa sincronicidade quer dizer? Né? Jung fala que é através da sincronicidade que nós chegamos a nós mesmos e podemos fazer as leituras dos símbolos que vão se deparando na nossa vida, né? Ele tem uma obra, um tomo, que é a Sincronicidade, onde ele aprofunda essa experiência e fala disso enquanto arquétipos, né? Através do símbolo do peixe, na verdade, ele descreve que ele estava pensando em peixe, né? E aí aparece uma série de coincidências sobre o peixe, e ele faz um estudo sobre isso. Ele também fala sobre o arquétipo central, o self, o si mesmo. Nós, quem está mergulhando aqui na psicologia analítica junguiana, é, a formação, a análise junguiana, né, é a busca do si mesmo. O que é encontrar a si mesmo? É encontrar o propósito existencial, sentir pertencimento à vida, né? E Jung, ele vai teorizar sobre isso, né? O nosso eu verdadeiro, aquilo que fala de mais profundo de nós. Então, pessoal, aqui é os primeiros passos do Jung e eu trago a Torre de Bollingen. Pessoal, ele começou a construir essa torre em 1923. Já tinha rompido com Freud há uns 10 anos, estava ali escrevendo, clinicando, e ele foi se aprofundando nos seus processos internos, né? Por que que eu estou trazendo a Torre de Bolling? Porque ele vai dizer que é o processo de construir a casa que ele se conheceu, que ele se realizou. Enquanto ele construía a casa, ele vivia suas elaborações emocionais. Ele se conhecia, né? Então ele compreendeu que o significado da existência humana é o caminho para a autorrealização. E que essa vivência é dotada de profunda espiritualidade. Ele mesmo passou a vida construindo Bolling, era um reflexo dos seus processos internos. Então, olha só, gente, Jung, já nessa época, era um psiquiatra, psicoterapeuta conhecido. Eu não sei se você sabe muito da história de Jung, mas ele casou com a segunda maior herdeira da Suíça, né? Dinheiro não era muito problema na vida do Jung, não, né? Ele já tinha onde morar e construiu uma casa com as próprias mãos, né, pessoal? Porque isso foi símbolo. Na sua história de vida foi símbolo. Ali ele se realizou construindo a torre. Eu trago as fotos e aí eu trago alguns excertos do Jung falando sobre Bolling. Então, em Bolling era um mergulho no silêncio. Aqui se atenuava o tormento de criar. Aqui a criação e o jogo se aproximavam. É frequentemente a perda da relação com o passado, a perda das raízes que cria um mal-estar da civilização, né? Aqui já que tem uma noção do texto do Freud, mal-estar da civilização. Ele faz aqui um comentário em relação a isso. A pressa que nos faz viver mais o futuro, com suas promessas quiméricas de idade de ouro, do que no presente.
né? Ele está fazendo uma crítica a esse modelo da nossa sociedade, de ter que fazer, produzir, produzir, e não fala-se sobre a realização da pessoa. Quanto menos compreendemos o que nossos pais e avós procuravam, tanto menos compreendemos a nós mesmos. O Jung, ele traz uma fala que toda a teoria, tudo que ele produziu, ele dedica aos seus ancestrais. Então, olha a profundidade desse pensador, né? Tudo que ele produziu foi voltado a agradecer aos seus ancestrais. Então aqui, ó, pessoal, partilhando Bollig, aqui já mais construída, em fases finais, provavelmente. Ele passou, talvez aqui, de 55. O segundo andar, a parte de cima, foi em segundo, 55. Então aqui a gente está falando que pelo menos os 30 anos da sua vida ele ficou construindo a casa, né? A casa tá lá até hoje. Quem for na Suíça poder visitar, né? Vai poder ver. Não sei se pode entrar em todos os andares, acho que não, só na entrada principal, né? E fala desses processos que o Jung, né? O Jung foi construindo sua teoria, foi construindo Bolling e foi se edificando, foi se construindo como pessoa, como sujeito único, né? E essa é a proposta da Jungiana, né? Que cada quem venha se tornar psicoterapeuta junguiano, né, possa fazer o seu processo de individuação, possa elaborar seus símbolos dentro da singularidade da sua história, entender com profundidade o que é ser única, ser único. Esse é o nosso desafio enquanto junguianos, viver a nossa singularidade, se dedicar, né? Se dedicar como é, com força a esse processo. Então aqui algumas fotos eu trago do Jung lá dentro. Gente, aqui é 1950, já tinha energia elétrica, né? E tinha capacidade de se comunicar. Mas o Jung vivia próximo às pessoas do século passado, ou até da Idade Média, né? Deixa eu tomar um gole de água, pessoal. Tem algumas histórias que comentam que o pessoal do New York Times, nos Estados Unidos, foi entrevistar Jung, né? E o repórter chegou lá, cadê o tal do Jung, esse psiquiatra, psicoterapeuta renomado mundialmente, né? E quando viram Jung, o Jung era um homem simples, assim, sentado com uma bota suja de terra, pescando, né? Vivendo como da forma mais simples possível, né? E criou uma teoria tão fantástica, esplendorosa, né? Então, a vida dele é um exemplo de individuação e nos traz reflexões sobre o caminhar da vida. Então, Jung elaborou o conceito de individuação, que é a capacidade do ser tornar-se único, o que este seria o caminho para uma vida simbólica. Então, nós, junguianos, trabalhamos a nós mesmos para isso e oferecemos para nossos pacientes a capacidade de entender a unicidade da sua própria vida. Elaborou, por exemplo, a teoria da alquimia e de processos subjetivos, que eu particularmente gosto muito de trabalhar com alquimia, né, pessoal? Por que alquimia? Bom, se libera energia psíquica, o que que é? De que se trata a natureza dessa energia psíquica? Jung vai falar, são processos da natureza. Quais são os processos da natureza? Quem que estudava isso? Os quatro elementos: fogo, terra, ar e água. Quem que falava sobre isso? Os alquimistas. Então Jung resgata textos alquímicos para pensar conceito de transferência, elaboração de complexos, falar de processos psicológicos. Tem uma aula na pós dedicada à alquimia. Eu amo alquimia, adoro falar das metáforas alquímicas para falar sobre os dilemas psicológicos, né? Por exemplo, estou correndo, estou queimando. Estamos falando do elemento fogo, pessoal. Jung dedicou anos a estudar alquimia e fazendo os processos alquímicos, acendendo a fogueira, né? Pescando, mexendo na terra, esculpindo. Em seu processo de investigação da natureza humana, formulou que possuímos duas personalidades. Isso está no livro Memórias, Sonhos e Reflexões, esse enxerto. A personalidade que seria o espírito da época, bom, 2026, o que que a nossa realidade social é aqui agora, né? E que vive conforme a cultura vigente. E o espírito das profundezas, que revela a nossa verdadeira essência e sendo atemporal e vive sua própria realidade psíquica. Isso é super importante. O que que quer dizer isso? Num processo junguiano, a gente entende que a gente tem a vida
nesse tempo que é dado. Por exemplo, eu sou Rafael, sou terapeuta, dou aula em 2026. É o que eu faço, eu ganho a vida, trabalho com isso. Mas quem que é o Rafael de verdade? Quem que é o espírito das profundezas do Rafael? O que que o Rafael gosta quando ele não está nessa função? Qual que é a minha natureza? Né? Qual que é a minha natureza? E aí, esse é o dilema. Isso é o processo de cura, porque o que acontece? Jung diz: nós perdemos esse contato com o nosso espírito das profundezas. E é o espírito das profundezas que nos traz o vigor para enfrentar os desafios da vida, nos equilibrarmos. Jung escreve o seguinte num livro dele, O Eu e o Inconsciente. Aqui, pessoal, uma imagem alquímica, né? Fala das operações alquímicas, calcináceo, sublimáceo, soluço, enfim, os quatro elementos. Aqui é uma imagem simbólica. Aqui eu já estou trazendo uma imagem, por exemplo, na formação, se formos estudar alquimia, essa é uma imagem que pode estar lá no meio da aula. Então, essa é uma imagem simbólica, paradoxal. Você vê, tem o Sol e a Lua, consciência, inconsciente, né? Então, através das imagens e o estudo das imagens, que nós vamos falar sobre os dilemas psicológicos, as metáforas, como a elaboração do psiquismo. Tá? A individuação, portanto, só pode significar um processo de desenvolvimento psicológico que faculte a realização das qualidades individuais dadas. Em outras palavras, é um processo mediante o qual o ser se torna único, que de fato é. Com isso, não se torna egoísta, no sentido usual da palavra, mas procura realizar a peculiaridade do seu ser, e isto, como dissemos, é totalmente diferente do egoísmo ou individualismo. Aqui ele traz uma distinção. Gente, se tornar único, viver a própria vida, a sua singularidade, é crescimento pessoal, é crescimento emocional. E é isso que ele está elaborando aqui. Quando ele ficou construindo a casa, se dedicou horas, anos a fio, não era por egoísmo. Era para ele conhecer a própria pessoa dele. E nós, a nosso jeito, temos aí as nossas questões a serem elaboradas, edificadas. Aqui eu trago uma imagem que é do livro vermelho. Aí é um outro assunto, é um livro que ele escreveu, pessoal, ele conta várias passagens dele, e que é o processo de individuação dele, né? E aqui eu trago algumas reflexões para nós pensarmos sobre a vida do Jung. Então, o que que o Jung fala sobre individuação? Um inconsciente que se realizou, né, que é a proposta do nosso encontro de hoje, é poder falar sobre individuação. Só aquilo que realmente somos tem o poder de nos curar. Quer dizer, quando eu sou verdadeiro, quando eu deixo de ficar, ah, não, eu tenho medo de me mostrar, porque se eu me mostrar, se eu for autêntica, ou autêntico, eu vou ser ferida, né? Ou vou me julgar. Então eu recuo por medo, né? Só que só quando nós somos quem nós realmente somos, nós nos curamos. Sem isso não dá. Então a gente sempre fica com uma certa sensação de estar vivendo a vida olhando pela vitrine. Ah, é muito legal o outro, mas eu fico aqui nos meus receios. Sou eu próprio uma questão colocada ao mundo e devo fornecer minhas respostas. Caso contrário, estarei reduzindo a resposta que o mundo me der. De novo, Jung diz, a resposta não está fora no que o mundo diz. O mundo diz, faça tal coisa, compre uma casa, compre um carro, faça sucesso. Olha, em parte responde às questões da vida objetiva. Mas será que isso dá sentido de vida? Será que uma pessoa que conquista isso não tem depressão, não tem problemas emocionais, falta sentido existencial? É o que o Jung questiona. Vocês que clinicam, ou que, enfim, nas suas histórias pessoais, devem ter, em cada uma na sua história pessoal, pessoas que conhecem, que têm seu vazio existencial e que, não importa o quanto se realizem, não conseguem significar a vida, né? Na terapia junguiana, isso é o encontro com o self, o encontro profundo consigo mesmo. A individuação é tornar-se um consigo mesmo, ao mesmo tempo com a humanidade toda, em que também nos incluímos. Pertencimento, né? A neurose é a cisão, é a divisão.
É quando a pessoa cai na contradição, né? E no processo de elaboração simbólico, nós vamos nos tornar coerente. Eu lido com a minha luz e com a minha sombra. Logo, é um caminho de autoconhecimento para todos. É um caminho de um, que é o caminho de autoconhecimento para todos. Porque quem se individua, quem vai se individuando, porque nunca está pronto, transforma as pessoas que estão em volta. Né? Porque você aprende a se relacionar diferente. A relação muda, né? Você muda e permite que as pessoas também se libertem de questões, né? E conforme você segue a tua individuação, você se cura indo na relação com o mundo. Bem, estou falando bastante, pessoal. Se tiver alguma pergunta, Gabi, me sinaliza que eu posso responder as perguntas. No final, a gente vai ter um tempo de perguntas, tá? Mas também pode ser uma conversa aqui. Então, aqui eu trago uma outra imagem do livro vermelho, seria a ânima de Jung, que ele chama de Salomé, né? E que é os sentimentos profundos dele. O processo de autoconhecimento ocorre através da elaboração simbólicas produzidas pela psique, né? E isso é uma máxima junguiana, né? Eu vou tendo as minhas questões, minha dualidade, vou elaborando ela e vou me autoconhecendo. Somos dotados de luz e sombra. Quando aprendemos a conviver com os opostos, essa experiência nos torna inteiros, uma unidade, e mergulhamos na profundidade de nossa existência. Gente, fazer trabalho de personalidade não é tarefa fácil. Às vezes eu só quero me ver de um jeito. Ah, porque eu sou muito legal, eu sou gente boa. Mas eu tenho dificuldade de reconhecer que às vezes eu sou teimosa, ou teimoso, sou jogo duro, não gosto de reconhecer quando tem algum problema. Isso é conhecer a personalidade, é conhecer a sombra. Jung vai falar, um dos primeiros elementos do processo de autoconhecimento na Jungiana é a gente conhecer a nossa própria sombra, que é o nosso lado às vezes mais difícil, né, que a gente tem dificuldade de transitar. Isso é elaboração. Jung é aquele que trouxe para a psicologia a possibilidade de viver sensibilidade da alma com liberdade. Né? No aprofundado estudo da simbólica, a gente estuda poemas, né? A arte, né? Como uma via de acesso para a nossa alma. O que é a nossa alma, gente? O que é? É poder encontrar a nossa pessoa, poder encontrar aquilo que nós temos de mais verdadeiro, né? Uma liberdade emocional, não se sentir presa ou presa a um relacionamento do passado ou até do conjugalidade, não viver como se estivesse numa prisão com o outro. Não, uma liberdade. Eu vou viver minha vida, né? Tô no meu processo, com o encontro comigo mesmo, conectado ao meu self. E aí a vida é uma liberdade. A vida é ser conhecida, é ser descoberta. Bom, estudar a psicologia analítica é praticá-la na clínica, é estar em individuação. Quem for fazer a formação em Jung, né, vai estar em processo de individuação, porque vai estar estudando os conceitos, vai estar aprendendo a operar com eles na clínica, né? E é lá que estará o seu desafio. Lá estará a possibilidade de compreender as feridas humanas, suas e do outro, né? Tem um arquétipo, que é o arquétipo do curador ferido, que é o arquétipo dos terapeutas, né? Eu curo na medida que eu reconheço que tenho uma ferida e vou me curando e vou me reconhecendo ferida no caminhar da vida. Os nossos pacientes nos curam muito por sincronicidades, por pontos em comuns na história de vida, né? E Jung trouxe essa frase célebre, que acredito que a maioria conhece, mas eu gosto de resgatar. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, pessoal, fazer trabalho de alma, né? Eu trago ali uma foto, essa é uma foto de uma trilha que eu fiz, tá? De uma borboleta, né? Que é o símbolo da psique. A borboleta, quando aparece num sonho, a gente está falando da psique humana. Eu tirei essa foto e quis colocar na apresentação, de um gesto de partilhar com vocês um pouco da minha individuação, um pouco da minha alma, também com vocês, que é essa a ideia de hoje. Então, a clínica junguiana é a profundidade de compreender a natureza humana,
Para compreender a natureza humana, precisa compreender a sua primeiro. E esse é o processo. Essa é a possibilidade de entender a sua pessoa. Pessoal, obrigado. Né? Foi ali, como eu falei, 45 minutos. Abre para perguntas. Agora é uma conversa mesmo. Quiserem interromper, vamos conversar. Eu vou interromper aqui a apresentação, tá? E a gente segue conversando. A gente tem aí uma meia hora para conversar, tirar dúvidas. Prof, tem uma. Não é. Não sei se seria bem pergunta aqui no chat, tem duas, na verdade, Vamos lá. da Isa e do Léo. A Isa falou assim: você pode falar sobre a espiritualidade em Jung, e Jung, né, no caso. Sim. Vamos fazer uma pergunta por vez, né? Então, Isso, acho que então, pode ser, né? como é o nome dela mesmo? É Isadora. Isadora, espiritualidade em Jung, né? Jung ele estudou as religiões, né? Mas ele falou assim, o que que é espiritualidade em Jung? E espiritualidade é diferente de religião. Religião são práticas culturais, estão na nossa sociedade. E é através da religião que a gente pode expressar a nossa espiritualidade, é um caminho. Mas Jung vai dizer, olha, não é o único. E dentro da teoria junguiana, nós fazemos processo de autoconhecimento para acessar nossa espiritualidade profunda. E o que que é acessar nossa espiritualidade profunda? É entender a nossa história de vida, o nosso caminho pessoal. E o nosso caminho pessoal nos leva para o autoconhecimento, para a nossa autorrealização. Isso é espiritualidade para o Jung. Então, o próprio processo de análise junguiana é eu poder me acertar comigo mesmo para estar em paz com a minha vida, seja ela qual for. Isso é espiritualidade na linha junguiana. Alguém quer fazer uma pergunta, um comentário? Isadora, se quiser abrir o áudio, falar sobre. Gabi, não sei, se quiser ir para outra pergunta. Tá. Tem um aqui do Léo, só que eu não sei se acho que é só um comentário Tá, dele. Mas eu vou ler, tá? tá. Então, sobre os mitos, é muito bom ler e ver tanto o livro quanto os vídeos sobre o poder do mito, de Joseph Campbell. Não É um sei se é assim que comentário, fala. exatamente. O Joseph Campbell é um mitólogo que dialoga com Jung, né? Mas ele tem um trabalho próprio que fala justamente que os mitos são símbolos, os mitos são histórias vivas e falam da condição humana. É um complemento. Sim, eu já estudei Joseph Campbell e alguns junguianos estudam, é um material complementar, muito legal. É uma forma de ampliar aí, pessoal. Quem não conhece está sabendo aí agora. Joseph Campbell, O Poder do Mito. Verdade. Aí teve a Maria Alice. Em que sentido os arquétipos podem influenciar comportamentos coletivos? Exemplo, movimentos sociais, cultura de massa. Então, algumas pessoas, alguns grupos podem estar tomados por alguns arquétipos, tá? Deixa eu pensar aqui um exemplo, né? Por exemplo, se estuda, por exemplo, tem alguns estudos que falam sobre alguns movimentos religiosos. No México, por exemplo, tem a Nossa Senhora de Guadalupe, se eu não me engano, né? Quando as pessoas vão lá para adorá-la, teve um momento que se juntou 70 mil pessoas. Qual que é o arquétipo que estava regendo esse grupo? A Grande Mãe. As pessoas estavam lá rezando e orando através do arquétipo da Grande Mãe, né? Por exemplo, do cuidado, né? Por exemplo, nos movimentos sociais. Quando a gente está falando dos movimentos sociais, de lutas extremamente necessários, podem estar sendo movidos por um arquétipo que fala da inferioridade, tá? Agora eu não tenho um nome pronto. Tá? Mas sim, arquétipos podem estar presentes em movimentos sociais coletivos. Estão. Esse do México é um exemplo que é estudado pelos junguianos, tá? Isso daí seria um aprofundar, por exemplo. Isso já é uma pergunta para se aprofundar. Por exemplo, já pode ser um trabalho de uma monografia, isso, por exemplo. Vamos lá, pessoal. Daí ia ser um baita estudo, né?
É. Aqui tem um outro. Qual livro que tu recomenda para começar os estudos na teoria junguiana? Olha, quando vai começar, eu recomendo Memórias, Sonhos e Reflexões, que é a autobiografia do Jung, que eu falei bastante dela, né, pessoal? E tem um livrinho da Cultrix, que é a Introdução ao Pensamento Junguiano. É um livrinho laranjado com a foto do Jung fumando um cachimbo, gente. Introdução ao Pensamento Junguiano, da Cultrix, laranja. Esse aí tem todos os conceitos, quase todos os conceitos, todos em uma, duas páginas. Tem um outro livro da Nise da Silveira que é Jung, que também tem uma síntese bacana, tá? Esses são alguns. E que vão ser referências bibliográficas nas primeiras aulas, por exemplo. Alguém, peraí, Ah, Gabi, pergunta se alguém quer abrir o microfone e fazer uma pergunta aqui, né? Porque às vezes é muita gente na sala, às vezes tem um pessoal que é mais retraído, né? Mas se alguém quiser abrir o microfone e conversar aqui, seria legal também. isso. Porque às vezes vai tendo bastante comentário ali e vai É. passando as É perguntas, É né? porque sabe o que que é, pessoal? Vou dizer assim, antes de chegar para hoje, eu tava falando com o Gabi, que eu não sou o tipo de professor que gosta de ficar falando, falando, falando. Eu falei, né? Falei 40 minutos bem, né? Mas eu gosto muito da conversa, eu gosto de trocar, ouvir a pessoa, né? Escutar a pessoa, eu gosto muito desse movimento. Então, quem tiver disponível, quiser fazer uma pergunta, falar aqui, seria uma alegria. Rafael, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Boa noite a todos. Sou estudante de psicologia, estou no último período, Aham, estagiando psicanálise aham, freudiana. certo. Que você me diria hoje, como junguiano, que eu, inclusive, estou encantada com os seus 40 minutos de colocações, o que você me diria que eu vou encontrar diferente entre os dois, Olha. no set terapêutico? Isso. É uma boa pergunta, né? Por exemplo, você deve estar estudando freudiana, né? Bom, por exemplo, a transferência em Freud é trabalhada através do divã, né? Então, a relação terapêutica se passa dessa forma. Nós, junguianos, trabalhamos face a face. Nós, junguianos, partilhamos questões nossas se faz sentido para o processo do paciente. Então, a nossa pessoa está incluída no processo. Na psicanálise freudiana, não, o analista pouco fala de si, né? O espaço é do outro, né? Então, isso é isso que, por exemplo, eu acho algumas questões da psicanálise muito interessantes, mas nunca consegui me ver sendo um psicanalista trabalhando com divã, né? E quando conheci Jung, me encantei pelos mitos, por exemplo, enquanto Freud trabalha com associação livre, interpretação de sonhos, lapsos, né? Os nossos recursos são quais enquanto junguianos, né? Ampliação simbólica dos sonhos, os mitos, contos de fadas, imaginação ativa, caixa de areia, desenho, arte terapia, né? Eu trabalho com desenhos, né? A terapia junguiana é mais ativa nesse sentido. O terapeuta se coloca mais junto, ele não está tão fora. Então tem essa postura dos terapeutas junguianos de estar mais próximo da relação com o paciente. É mais calorosa. Alô, estão Mar... ouvindo? Opa, Marcos, boa noite. É Leonardo. Leonardo. Ah, opa. Eu sou psicanalista já formado, né? E Aham. uma das coisas que me chamou a atenção na sua resposta agora foi justamente a questão Tá cortando, eu acho, Alan. É, do, do analista junguiano se colocar, né? Se implicar também no processo. E essa é uma questão que veio muito em fundo agora na minha alma. Por quê? Acabo por fazer isso antes, na hora em que eu me implico, em que eu coloco vídeos adequados, mas num ponto específico em que vai fazer sentido para o analisante. E tem tido resultados muito favoráveis. Agora, na minha supervisão,
o analista é estritamente lacaniano, já me dá, às vezes, uns puxõezinhos de orelha, né? Cuidado, porque Uhum. você É, pode estar saindo muito, é. né, da prática, mas a questão que eu vejo é o resultado. Cortou, Gabi? Porque eu parei de ouvir ele. Eu não sei se foi para todos. Foi, tá. Eu já terminei. Ah, Ah, já tem. então, você está compartilhando o que você está sentindo na pele, né, vivendo. Bom, eu acho que assim, compartilhando, né? Jung foi psicanalista por um tempo, né? E ele tinha algumas posições diferentes. Talvez você está descobrindo isso com a sua prática. Bom, você está aqui, talvez você está querendo descobrir um pouco de Jung e quem sabe trazer isso para sua prática. É uma oportunidade, né? É. Boa noite, Rafael. Boa noite, família, a todos. Rafael, como que eu posso aplicar essa escala de Jung dentro da dependência química? Isso, então tem alguns teóricos que trabalham com dependência química, tá? Eu tenho um livro em específico que alguns anos atrás eu usava para trabalhar com clínica, né? Com adições. Qual que é o dilema, né? Jung vai dizer que o cerne das adições é a pessoa criar um sentido existencial para sua vida, e que eu falo, por estar fora do seu self, tem um vazio existencial e a pessoa preenche com as drogas. Por exemplo, olha lá, pessoal, vou compartilhar aqui um pouco da história da Jungiana. Os 12 passos, né? Os 12 passos, por exemplo, do AA. Foi um paciente do Jung que criou. Jung dizia assim: só a terapia não é suficiente, precisa de trabalho de grupo. Né? Tem questões que são espirituais, enfim, Jung dizia isso, tá? E aí, um paciente de Jung criou o AA, tá? Os 12 passos, né? Tem essa ligação junguiana. Vai lá, Simária. Primeiramente, boa noite a todos. Eu me identifiquei muito com a sua fala. Às vezes eu sinto que eu posso não ser uma boa psicóloga justamente pelo lado emocional que me motiva. E vendo você falar, eu já estou vendo que é uma característica minha que pode me ajudar. Quero trabalhar única e exclusivamente com mulheres, mas ainda não decidi qual rumo eu quero trabalhar. Você acredita que a analítica junguiana seria melhor para trabalhar com mulheres? Olha, eu vou te falar agora uma questão pessoal minha. Por que que eu fui pro Jung? O Jung, o Freud falava muito do Édipo, matar o pai, essas questões paternas. O Jung falava do arquétipo da grande mãe, do feminino, né? E Jung fazia uma fala que ele criticava que a nossa sociedade é muito voltada para o masculino, do fazer, né? Do conquistar. Nossa sociedade é muito voltada para o paterno e todos os problemas do patriarcado e que a nossa sociedade tinha perdido o contato com o feminino, com a grande mãe, por exemplo, né? Então, o Jung tem uma teoria aí robusta que fala sobre o feminino. E eu escolhi um dos motivos para estudar Jung foi por causa do complexo materno, da grande mãe. Eu sentia que ele tinha um outro jeito de trabalhar o feminino. E pude também conhecer o meu feminino, mesmo tendo nascido como homem, conhecer o meu feminino, o contato com o feminino. E esse é um trabalho que nós junguianos valorizamos, né? Então, sim, material para trabalhar com o feminino é vasto. E é um dos motivos que eu também fui para a linha, né? Bom, pessoal, a gente tem aí por baixo uns 10, 15 minutos. Vamos lá, é uma conversa, vamos perguntar, né? Oi, Você, Aproveita. sim, é comigo? Pode falar? Alô? Ah, tá bom. Eu fiz Estamos uma te pergunta ouvindo. no chat, mas eu queria saber, em questão de exemplos mesmo. Eu queria saber como que os arquétipos, né, influenciam os complexos de cada indivíduo. Eu queria saber se você pode fazer alguns exemplos, mais para fixar. vou te trazer um recorte clínico, pode ser? Pode, claro.
Então, por exemplo, assim, a pessoa tem um complexo materno negativo. Como que é um complexo materno negativo? Uma mãe desconfirmadora, uma mãe que só critica, nunca elogia, uma mãe que nunca tem nada para nutrir, né? Cheia de problemas, só tá lá no seu mundo, não é uma mãe que nutre. Por exemplo, a nutrição é um conceito junguiano da mãe positiva. Um complexo negativo é uma mãe que drena energia. Então, assim, chega uma paciente, eu tenho problema com a minha mãe, tenho baixa autoestima, tá? Né? A gente está falando de um complexo materno. Por exemplo, o mito. Eu falei lá do Cinderela. O que que acontece no mito da Cinderela? A mãe da Cinderela morre e ela vai morar com a madrasta e as filhas. O que que acontece? A madrasta é invejosa. A Cinderela vai morar no porão. Então, isso é um complexo materno negativo, né? E a gente pode contar com o conto de fadas da Cinderela. O que que é? A mãe má, a mãe que tira em vez de dar, a mãe que inveja a filha em vez de nutrir. Né? E a gente pode, por exemplo, como que isso aparece? O analista, o terapeuta junguiano pode contar, pegar assim, ó, eu imprimo o conto e conto. E a gente fala sobre essa mãe do mito e não da mãe pessoal. Através do mito que é coletivo, eu acesso os problemas individuais. Né? Como que é? A Cinderela, quando vivia lá no porão, ela não podia ir para o mundo, ela vivia presa. É o que muitas pessoas sentem quando não tem autoestima, né? E o que que acontece? Ela encontra uma fada azul. Essa fada azul permite que ela vai buscar, né, uma vida fora dessa madrasta. Então, através do conto de fada aqui, ou do mito, a gente está falando de dilemas psicológicos. Fez sentido, pessoal? Tá? Existem outros. Eu vou trazer mais um. Por exemplo, dentro da linha junguiana, a gente fala do puer aeterno, o eterno jovem. Ou a gente também pode falar do dionisíaco. O que que é um paciente dionisíaco? É aquela pessoa assim que chega às vezes com, sei lá, uns 40 anos. Nunca fui muito de trabalho. Não, para que trabalhar? Eu fico aqui num cantinho. O que eu gosto mesmo é de fazer minha farra, beber, sair, me divertir. Tô em tudo que é lugar, mas trabalhar eu não gosto. Sou muito dionisíaco, gosto da farra, né? E aí o que que acontece? A pessoa chega na terapia, mas eu já tô com 40, tenho que dar um jeito na minha vida. Eu acho que tenho que trabalhar. E aí a gente pode brincar assim, dizendo: olha, você está no mundo de Dionísios. Você viveu completamente o arquétipo de Dionísios. E aí o que que Dionísio precisa? Qual que é o seu oposto? Apolo, o deus solar, o deus da regra, da ordem. Então, quando o paciente é muito dionisíaco, a gente vai trazendo o mundo apolíneo, o mundo apolíneo para ele, né? Mas ele é dionisíaco. Tá fazendo sentido? Isso é análise junguiana, isso é terapia junguiana. A gente conta um mito para o paciente e a gente vai trabalhando seus dilemas psicológicos. Vamos lá, pessoal, vamos Perfeito, obrigado, aproveitar. professor. Opa, que bom. Vamos lá, vamos aproveitar, pessoal, aqui. Vamos se nutrir a alma, vamos nutrir a alma aqui. Olá, olá, olá. Tá saindo o som? Sim. Primeiro, boa noite. Acabei entrando na live, né, um pouquinho tarde. Meu nome é Fábio, né, e eu sou um curioso de Jung, né? Estou aprendendo, né, da psicologia de forma geral. E eu achei interessante a colocação sobre a questão do feminino, né, a feminilidade que foi esquecida, né, pelo Ocidente. Vocês estão me ouvindo bem? Alô? Sim, É porque eu acho que está falhando. E eu gostaria de perguntar sobre essa questão do Jung e a monogamia, né? é, Existiu realmente uma declaração de Jung como polígamo? E o que esse assunto, se realmente existiu esse posicionamento de Jung como polígamo, o que isso, assim,
pode ser, o que disso pode ser usado na avaliação sobre a psicologia analítica? É. Toda vez que eu vou falar de Jung, alguém faz essa pergunta. Vamos lá, gente. Essa é uma pergunta necessária porque a história do autor tem suas questões. Jung, ele tinha as amantes, gente. Jung teve amantes a vida inteira, tá? Muitos Só um junguianos. adendo, eu posso dar só um adendo do que eu estou colocando, só um adendo assim, a Sim. mais do que eu queria perguntar, pode ser? Ó, bom, vai lá. Eu tenho uma perspectiva de que eu faço estudos sobre isso, na verdade. Eu tenho uma Certo. perspectiva de que sociedades poligínicas elas mantêm uma substância da feminilidade mais clara, mais vívida, né? Eu tenho para mim que a monogamia faz com que a psique seja sequestrada pelo masculino, né? O territorialismo, o ciúme sexual, né? Assim, na sua plenitude, ele é tipicamente masculino, né? Essa coisa territorial. E eu É, tenho para mim a poliginia, né? Como um resgate do feminino, né? Como uma possibilidade de resgate do feminino. Quando nós nos debruçamos em sociedades, dou um exemplo aqui, africanas mesmo, onde você tem alguma prática poligínica, por mais diferente, por mais distante que esteja da nossa cultura, a gente vê um florescer da feminilidade mais substancial. Então, eu meio que. Eu meio não, eu defendo a ideia de uma vivência poligínica como resgate da feminilidade, né? Enfim, então por isso, um dos motivos da pergunta, né? É isso. Eu passo. é. Perfeito, então, assim, é uma discussão, tá? É uma discussão que eu vou falar sobre o contexto do autor, né, da linha o Jung. De fato, gente, ó, é uma crítica que alguns junguianos falam, por exemplo, a esposa do Jung não traía ele, né? Mas o Jung traiu a esposa, né? Tinha amantes a vida toda. Então, assim, também tem que reconhecer, né? Ele tinha os privilégios desse homem lá em 1930, 40, né? E as mulheres não tinham essa mesma liberdade. É uma crítica que hoje em dia é impensável não fazer, né? Mas o que que acontece? O que que viveu lá na época do Jung, né, pessoal? Por exemplo, a amante do Jung e a esposa fizeram terapia juntas, elas dividiram a vida do Jung, né? Dividiram os três, é a história de vida deles, pessoal. Né? A mulher ficava em casa e tal, o Jung saía, tinha dia para encontrar com a amante, né? Elas sabiam uma da outra, e é como o Jung viveu muito tempo. Ele dizia que a esposa era o pilar da sua vida e a amante era o perfume. Palavras do Jung, assim, que se comenta, né? Então, o que o colega trouxe é uma parte da história do Jung, é a sombra do Jung, né, gente? A gente tá falando, o autor da teoria ele escreveu palavras belíssimas, mas ele tinha as suas questões lá, né? Da sua época, né? Hoje, por exemplo, tem as relações não mono, já seria um outro contexto, né? Isso é falado, por exemplo, na primeira aula, Jung, Vida e Obra, geralmente se comenta sobre essa passagem na história de Jung, né? Enfim. Gabi, eu acho que a gente podia ficar mais 5 minutinhos, então encaminhar Rafael, uma última pergunta, pode ser, Gabi? Pode ser Rafael, sim. Tá Daí a bom, gente já então. vai fazendo a Tem finalização muita aqui. coisa aí, tem muita coisa no chat. Como que tá, Gabi? Eu tenho. Não, tá tranquilo. Então essa pessoa que está falando agora, vamos fazer a última pergunta. Vamos lá. Isso. boa noite a todos. Rafael, só tiro uma dúvida minha. Esse fator de traição de Jung seria pela busca materna, um sentimento que ele não teve da mãe dele? Seria alguma coisa desse gênero? Olha, e eu não sei te afirmar isso. Não po... O que eu posso te dizer é assim, que Jung ele casou, né, cedo, né?
e ele não se encontrava o tempo todo com a esposa no mundo das ideias, né? Parece que ele tinha conversas muito mais nutritivas e muito mais profícuas com outras pessoas, né? Talvez ele teria casado com outra pessoa em outro momento. Agora, sobre essas questões maternas, não tenho como te afirmar, né? Porque eles mesmos, Freud e Jung, não fizeram análise, né? Então vamos lá, pessoal, eles não puderam fazer sua própria terapia, né? O Jung até partilhou alguns sonhos com o Freud, né? Era um ser humano, falho, né? Como todos nós temos nossas questões, né? Agora, isso eu não sou terapeuta do Jung para fazer essa afirmação aí, né? Acho que é um pouco Gratidão, isso. gratidão a Acho que é um todos. pouco isso, pessoal. Assim, é a história de um autor. Então, a frase, né? A minha vida é a história do inconsciente que se realizou. É uma pessoa que viveu vastas experiências e dessas experiências produziu autoconhecimento, né? Como todo autor tem suas potencialidades, tem suas polêmicas, né? E tem a beleza da sua teoria, né? E é isso, Gabi. Você quer trazer aí fazer alguma síntese para a noite de hoje, pessoal? Então, assim, para terminar minha fala, que hoje esse encontro que eu pude partilhar com vocês de Jung, né? Que quem está na dúvida de fazer a graduação em psicologia analítica, que possa ser uma porta aberta para mergulhar no seu próprio inconsciente, olhar seus complexos e ressignificar suas questões, fazer sua individuação. Quem não conhecia, está conhecendo um pouco mais, né? Quem tinha dúvidas, acho que pode esclarecer e entender um pouco melhor a linha. Na verdade, assim, ó, pessoal, Jung a gente estuda uns 10 anos fácil e ainda sempre está aprofundando os conceitos, né? Então aqui é uma oportunidade quem quer mergulhar. Eu me encerro aqui minha fala e deixo com a Gabi, então, para fazer os finalmente. Prof, é bem isso assim que eu queria aproveitar, né, e pedir para que tu falasse um pouquinho sobre a nossa formação e pós, né, de Jungiana. A gente vai compartilhar aqui a grade Ah, curricular, Gabi, né? então eu vou falar bem rapidinho. Pessoal, tem supervisão desde a primeira aula, né? Supervisão de casos seus e dos colegas, né? Com o respeito ético para fazer supervisão, né? Toda a formação. Então a formação ela é teórica e prática, porque na supervisão a gente aprofunda o self do terapeuta, né? Os seus complexos, os seus dilemas, as suas dificuldades de manejo. E aí vai aperfeiçoando o fazer clínico junguiano, né? Vivendo o seu processo de individuação. E aqui, ali, a Gabi está apresentando todas as disciplinas, são 30 módulos, tá, pessoal? Né? Aqui a gente vai ter uma geralzona de Jung, né? Tem as principais técnicas, alquimia, análise de sonhos, sandplay, imaginação ativa, trabalho com contos, o corpo simbólico, as fases de desenvolvimento, os principais conceitos. Assim, quem fazer a pós vai sair com geralzão em Jung, né? E com um manejo razoável na clínica com os operadores clínicos junguianos. Claro, a gente sempre se aprofunda, sempre tem algo aprender um pouco mais, mas vai saber o básico para trabalhar na clínica com Jung. Gabi, te cortei aí, mas vai lá. Não, era isso aí mesmo, prof. Só aproveitando também falar que as nossas aulas são online e ao vivo, né? Então vocês precisam estar conectados no momento da aula, né? Então não são aulas gravadas, assim, né? Vocês participam ali real, assim, tiram as dúvidas, né? Com o prof, e tem a supervisão, como o professor comentou, ali, como se a gente estivesse aqui agora, né? Então é algo que é muito rico, assim, é uma formação que foi pensada, né, com muito carinho para se aprofundar ainda mais dentro da Jungiana, né? O prof também faz parte de tudo isso, assim. Então, a Thalita está perguntando se tem que estar graduado. Essa formação, alunos de psicologia, a partir do sétimo semestre, podem estar iniciando a formação, né? Então, tem a duração de 30 meses, é 2 anos e meio, né? São 30 módulos, como o prof trouxe. Então, é um estudo bem aprofundado dentro da Jungiana. Eu já vou trazer um spoiler aqui, que a primeira aula é livro vermelho
e Imagens do Inconsciente. De manhã a gente traz a Nise da Silveira, que é um trabalho nacional. Nise da Silveira ficou conhecida internacionalmente pelo Instituto Jung, foi fazer análise com o próprio Jung. Né? A gente vai ter uma manhã de Nise da Silveira e à tarde eu falo sobre o livro vermelho, né? E que cada pessoa que venha fazer a pós possa ter o seu próprio livro vermelho, onde que escreve seus dilemas pessoais, poesias, sonhos e faz o seu processo de transformação psíquico. É aí, ó, primeira aula, pessoal. Incrível, né? É só para deixar mesmo o pessoal com gostinho assim de quero mais, né? E de saber como que funciona a nossa pós. Eu vou continuar com os recadinhos aqui, prof, e aí a gente já vai finalizando, tá? Até 8h30 ali a gente já finaliza então, pessoal. Então, só, né, para dar esse contexto, assim, que aqui na Viver, né, como o prof já comentou, a gente tem a supervisão de caso, né, desde o início do curso, né, desde o início da formação, são professores nacionais e internacionais, né? O prof. Rafael também está com a gente, né? Como ele comentou, a aula que ele preparou, tem preparado, né? Certificado também reconhecido pelo MEC, né? Então, tudo direitinho para vocês estarem finalizando a formação. E aí, pessoal, sobre o bônus que eu comentei lá no início, para vocês que estão aqui nesse evento, né, de hoje e que entrarem no nosso grupo lá de interessados, que é esse que a gente deixou o link aqui no chat, tem um bônus válido até sexta-feira, até dia 17/4, né? Então, para vocês que se inscreverem até sexta, vocês ganham 50% de desconto nas 3 primeiras mensalidades, tá? Um mês do nosso streaming gratuito. Então, a gente tem a nossa plataforma, né, com mais de 40 cursos lá dentro, onde vocês podem estar assistindo, né, também solicitando o certificado gratuito, né, ali no streaming. Lá também tem supervisão de caso para os assinantes, então vocês vão poder estar participando. 30% de desconto na segunda especialização aqui na Viver, e a gente não tem taxa de matrícula, tá? Então, que vocês possam estar entrando nesse nosso grupo, né, para conhecer então sobre as aulas, para estar tirando as dúvidas, né? Ali a gente consegue dar essa atenção maior para vocês, porque aqui às vezes fica algo mais corrido, né, por questão do tempo e a gente não consegue responder todo mundo. Então, lá a gente consegue dar esse atendimento para vocês mais personalizado, né, com a dúvida de cada um. Se vocês não quiserem mandar as dúvidas no chat, no grupo, vocês podem mandar no privado também, não tem problema, a gente fica disponível para estar respondendo vocês. Então, alunos de psicologia, a partir do 7º semestre, podem iniciar nessa formação e pós-graduação de Jungiana. Então, se vocês têm essa ideia, né, têm pensado sobre essa abordagem, se é algo que vocês que faz muito sentido, né? Então, que vocês deem essa oportunidade de conhecer um pouco mais, de iniciar essa formação, né? A gente tem planos especiais para alunos de psicologia, né? Para graduandos. Então, para que vocês possam não adiar esse momento, né, esse estudo que é tão importante. Então, vocês conseguem estar na graduação, mas também iniciar uma formação, um estudo dentro da abordagem que vocês quiserem, né, que vocês querem seguir. Então, é algo que vocês finalizam a graduação e logo já finaliza essa formação junto, se sentindo mais seguro, né, tendo essa a supervisão de caso, que é algo que é muito importante, muito rico para que a gente troque experiência, para que a gente entenda o que fazer, como agir dentro da clínica, que é algo que a gente sai da faculdade e às vezes na faculdade mesmo, a gente se sente muito inseguro, né, de como agir, de o que fazer. Então, com isso, assim, com essa supervisão, com a troca de experiência, com o professor ali sempre ajudando, né, e dando um caminho, digamos assim, de como seguir, isso com certeza traz uma segurança para que a gente possa se sentir preparado para estar ali para aquele paciente, né, para aquele cliente que está na nossa frente e olhar para ele como um ser humano, né, como uma pessoa que está ali, que precisa
né, desse olhar humano, desse olhar diferenciado, dessa escuta diferenciada, tá? Então, o nosso bônus, né, para você começar com uma mensalidade a partir de 136,50. Então, essa é uma oportunidade imperdível para que você possa encaixar exatamente no teu momento que você está vivendo, né? A gente também tem algumas outras opções de pagamento, né? Por exemplo, para quem é psicólogo formado, tem o CRP ativo, a gente tem a nossa clínica aqui na Viver, onde vocês podem estar realizando os atendimentos, né? Online ou presencial. Só que o presencial vocês precisam ter o consultório, né? A gente não disponibiliza o consultório. Então, vocês conseguem estar realizando esses atendimentos e aí os valores, né, dos atendimentos vocês recebem em créditos. E esses créditos vocês podem abater na mensalidade ou em algum curso livre que a gente tiver. Mas assim, os nossos alunos geralmente utilizam para fazer o pagamento da mensalidade, né? Então, é algo que você trabalha aqui na Viver, você atende aqui na Viver e também tem a supervisão de caso, também tem o estudo, né, aprofundado naquela abordagem, tem os grupos de estudos também. Então, é Bem de baixo, não falei? Algo Bem completo baixo. aqui na Viver. Acho que tem um áudio mas ligado aqui. Tá. A gente vai compartilhar com vocês bem rapidinho um depoimento de uma aluna falando sobre a clínica aqui na Viver. Bem rapidinho para vocês darem uma olhada. Clínica Viver Mais tem sido incrível para o meu crescimento profissional. Todos os dias encontro situações e pacientes diferentes e esse contato prático complementa o que eu estudo na pós-graduação, tornando tudo mais aplicável. E além disso, o trabalho aqui me permite investir na minha formação, custeando a pós com os atendimentos que eu realizo e também me ajudando a evoluir cada vez mais. É gratificante poder oferecer um atendimento de qualidade aos meus pacientes e saber que estou contribuindo de verdade para o bem-estar deles. Ao mesmo tempo, a pós-graduação da Viver Mais me ajuda a aprimorar técnicas, desenvolver a minha prática clínica. Com isso, eu sinto que cresço profissionalmente enquanto eu impacto positivamente a vida de quem eu atendo. Hoje eu conduzo as sessões com muito mais segurança, confiança do que no início. E a experiência prática na clínica, junto com as supervisões da pós, me ajudou a melhorar minha escuta e a condução do atendimento clínico. Cada sessão é uma oportunidade de aplicar o que eu aprendi e oferecer um cuidado ainda mais efetivo aos pacientes. Eu posso afirmar que evolui bastante desde que eu comecei a pós. Se você está pensando em conhecer a Viver Mais e fazer a sua pós-graduação aqui, eu digo com certeza, pode confiar. A clínica oferece um ambiente acolhedor, profissional, é ótimo para aprender na prática, crescer na carreira e você ainda pode ter um atendimento de muita qualidade. Vale muito dar esse próximo passo na sua formação profissional. Incrível, né, gente? Poder estar atendendo aqui na Viver e poder estar estudando também. Então, tudo isso contribui muito para ter ainda mais segurança, né, e ainda mais sucesso na clínica, né? Então, se você ficou interessado, né, se você quer tirar as dúvidas ali, entra no nosso grupo de interessados ali no WhatsApp para que a gente possa então, tá chamando vocês, tá passando as informações, né? Tudo com mais calma e tranquilidade para, então, olhar para vocês nessas questões, né, individuais, assim. E aí Gabi, também, oi, Gabi, uma aluna pediu para mandar o link aqui da evento, esse link do grupo do Zap do evento aqui. tá, Tá, acho que tá aqui, ó, a Manu já mandou. tá bom. Esse aqui. Pode entrar nesse daqui que a Manu mandou agora no chat, que ele já direciona direto pro grupo lá no WhatsApp. E aí lá a gente consegue tirar todas as dúvidas de vocês, né, para então tá ingressando, né, na formação também, ou tirando as dúvidas, né? A gente consegue responder vocês ali nesse grupo, tá? E aí, aproveitando também para falar das nossas redes sociais, então, né, para que vocês possam nos acompanhar no dia a dia,
seguir a gente, também acompanhar os conteúdos, os nossos eventos gratuitos que a gente tem, né? Os cursos livres, as novidades, né, também. Então, a gente tem o Instagram, tem o Facebook, tem o YouTube, que lá também fica disponível os eventos que já aconteceram. Então, se vocês quiserem rever algum ou assistir algum, né, podem estar acessando o YouTube. Nós temos o TikTok também e o nosso site da Viver, que tem todas as informações, né, os contatos também, para estar nos chamando. E aí, pessoal, então, só lembrando sobre o certificado, tá? O certificado, então, desse evento, para quem quiser solicitar, amanhã vocês vão receber o link de pagamento, que é no valor de R$ 35, tá? Esse certificado ali, né, vocês podem utilizar para as horas complementares de vocês, e aí também depois que vocês efetuam o pagamento, dentro de 20 dias úteis, vocês vão receber esse certificado no mesmo e-mail, tá bom? E aí, agradecer mais uma vez, né? A gente agora finaliza o nosso evento. Agradecer mais uma vez o professor de estar aqui com a gente, né? Se disponibilizou para estar nos passando um pouquinho, né, do conhecimento dele de todos esses anos de estudo e que nem ele comentou que a gente continua, né, estudando sempre, não para nunca. Então é algo que faz com que a gente queira ainda mais estudar, né? Então, eu desejo também uma boa noite para vocês, bom descanso. Agradecer o pessoal que está aqui com a gente, né? Que participou, as perguntas, as interações, né? Eu acho que foi um evento foi incrível, assim, um conhecimento que com certeza a gente vai levar no coração, né? Para então ir adquirir, né? Adquirir ainda mais conhecimento sobre essa área tão incrível que é a junguiana. Ô, Gabi, deixa eu só falar ali que teve uma dúvida no chat, que pode ser de outras pessoas, que a gente vai ter duas turmas, né? Uma de dia de semana e uma de final de semana. E a de final de semana inicia dia 29 de maio e a de dia de semana é 16 de junho. Só para passar as datas. Isso aí. E aí vocês têm essas duas opções, então, às vezes não pode no final de semana, né? Mas no dia de semana é uma opção que a gente tem para que vocês possam estar organizando na rotina de vocês, né? Ali também, às vezes, tem essa flexibilidade, então que vocês consigam estar se organizando. No final de semana, ela acontece, então, uma vez no mês, né? Um encontro por mês. E aí, na semana, são 3 vezes por módulo, tá? Que acontecem as aulas. E eu acho que era isso, então, se não tem mais nenhuma dúvida, eu acho que a gente pode finalizar. Eu desejo a todas e todos bons sonhos, pessoal, que o inconsciente de vocês trabalhem bastante essa noite e que gere muita mobilização aí. Isso aí. Principalmente para se tornar os nossos alunos, né, prof? Então tá, gente. Boa noite a todos e até o próximo evento. Tchau.